Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Sejam bem-vindos a mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente. Quero já muito agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar entrando na sua casa, convidando você para fazer companhia nesse início de tarde e para debater comigo aqui temas importantes do nosso dia a dia. Falando em temas importantes, eu quero chamar a atenção nesse momento de todas as mulheres, mas de todos os homens também, porque a partir de hoje, toda segunda-feira, nós estaremos tratando de um assunto do nosso dia a dia, um assunto que nos interessa a discussão. A gente já começa a falar hoje sobre depressão pós-parto. Olha, tem umas imagens que eu quero já colocar aqui na tela da Band, imagens que chamam a sua atenção. Quantas vezes nós acompanhamos nos noticiários, aqui na Band, informações de que uma criança foi encontrada na lata de lixo, de que várias crianças recém-nascidas são jogadas fora. E aí é claro que nesse momento vem a inquietação, vem já o pré-julgamento e é algo que realmente nos revolta, mas eu não sei se você sabe que por trás de imagens como essas que nós vamos mostrar, já você já está acompanhando pela tela da Band, você pode ter um caso de uma doença também, que é o pós-parto, a depressão que pode acontecer logo após o nascimento de uma criança. E muitas mulheres acabam tendo a depressão ainda na gravidez. É o caso da Maria, uma mulher que está conosco, que vai já contar a história dela. Mas só para você ter uma ideia, em 2005, a Maria engravidou. E aí, durante a gravidez e pós-gravidez, ela passou a ter problemas muito sérios na vida dela. São esses problemas que nós vamos já começar a debatê-los aqui na Band, aqui no nosso Câmera 13. Então fique ligado que o programa de hoje promete muita informação para todos nós. Quero também chamar a sua atenção. Já a gente dá um giro comunitário, vamos lá para o Rio Piauirini. Eu quero colocar aqui mais uma vez o Câmera 13 à disposição de todas as comunidades de Manaus e as comunidades também do Amazonas que nos acompanham. Rio Piauirini é um bairro que fica na zona norte da cidade de Manaus. Tem uma população maravilhosa, pessoas aguerridas, mas também no dia a dia essas pessoas enfrentam muitas dificuldades. Vamos lá colocar na tela da Band aqui mais um giro comunitário, agora na zona norte de Manaus. Vamos até lá. Hoje a reportagem do Câmera 13 está na comunidade Rio Piauirini, aqui na zona norte de Manaus. Essa aqui é a Rua Fortaleza. E eu queria mostrar aqui que a Rua Fortaleza, o André vai virar aqui a câmera, aqui na Rua Fortaleza o asfalto termina aqui. Termina bem aqui. E já andaram fazendo um serviço aqui de aterramento, né, jogando barro aqui, para melhorar a situação dos moradores. E tem a promessa do asfalto. Tem aqueles tubos ali, segundo informações dos moradores, esses tubos já estão aí há quase 2 anos e ainda não foi feito nenhum serviço a contento aqui para os moradores. Para esse lado aqui, você está vendo aqui um pedaço da Rua Salvador. Ela vai até lá em cima, naquele poste, na Rua Itapipoca. Os moradores pediram a presença da reportagem para a gente mostrar a situação deles. Alexandre, eu queria que você falasse para a gente há quanto tempo está esse problema aqui. Bom, na verdade, já moro aqui há 7 anos e desde quando eu cheguei aqui já era esse daqui, mas alguns dias atrás estava melhor, que pelo menos a gente subia e descia sem nenhum problema. Mas aí resolveram vir jogar barro e sumiram. E aí esse negócio só piorou, porque se chover, quem está lá embaixo não sobe, quem está aqui em cima não desce. Só se for de helicóptero, não vai descer lá para baixo. Sexta choveu, alagou minha casa, do meu irmão, da minha vizinha aqui. Então quer dizer que o prejuízo é na certa. Antes de fazer essa bagunça aqui, chuva e água baixava aqui normal, não entrava na casa de ninguém. Mas aí entrou barro, água e saiu acabando com tudo. A gente está vendo que as casas do lado direito aqui, elas, quando chove, com certeza cai barro para o pátio, entra para casa. Com certeza. Quando chove, alaga todas as casas, entra barro, entra tudo para dentro das casas das pessoas. Eu não estou tão prejudicada com barro porque eu moro em cima, né? Mas em compensação a gente não sai de casa. A gente tem que ou pular o muro do vizinho para poder sair de casa ou enfrentar o barro. Segundo um morador daqui, eles retiraram as máquinas daqui,
depositaram o barro e foram embora. Foi. Tinha máquina aqui. Tinham as máquinas ficadas. Eles colocaram até aqui. Aí começaram a levar uma, depois levaram outra, levaram todas. E não apareceram mais. Mora no final da Rua Fortaleza, né? Que também foi prejudicada, porque eles fizeram esse serviço e não voltaram. Eu sou a mais prejudicada, porque a minha casa alagou. Quando chove, desce toda a água e a água passa por lá. Então eu sou mais a prejudicada, tanto eu como o vizinho lá de baixo. Cavaram tudo lá, até lá perto da minha casa, cavaram, que estava mais lá o barranco, cavaram, e tá lá a imundícia. Só vocês filmar lá que tá lá a imundícia. Agora, antes de eles começarem esse serviço aqui de aterramento, já alagaram a tua casa, não? Não, nunca tinha alagado. E a produção do programa Câmera 13 vai também fazer um contato com o Distrito de Obras, que, segundo informações dos moradores, fica aqui no bairro Novo Israel. A gente vai fazer um contato com eles para saber qual é a posição, né, do distrito, da prefeitura, em relação aqui à Rua Salvador e também à Rua Fortaleza. Imagens de André Luiz, reportagem Gerson Guerra. Obrigada, Gerson, pelas informações. Olha, levaram as máquinas e deixaram os problemas. Nossa equipe entrou em contato já com o Distrito de Obras daquela localidade. Já há uma confirmação de que na segunda, se Deus quiser, o problema será resolvido. Então, a gente coloca, apelo de comunidades, porque só quem mora em áreas como essa área que nós mostramos agora, de difícil acesso, imaginem, se uma pessoa adoece, como que vai um carro do SAMU poder entrar aí para prestar a ajuda necessária? Então é difícil, não é? A gente sempre coloca aqui que o investimento na infraestrutura é sempre um bom investimento. Em saneamento básico, água na torneira, asfalto para as pessoas não terem que pisar na lama. Isso faz a diferença na qualidade, inclusive, da saúde, não é, que é oferecida. Porque se você promove saúde, você não precisa tratar a doença. E aí a gente traz aí para vocês essas informações, mas já com o compromisso de, na segunda, as coisas começarem a ser resolvidas. Já estamos de volta e olha, gente, todas as segundas-feiras nós estaremos tratando aqui no nosso programa, no Câmera 13, aqui na Band Amazonas, sobre um tema que marca o nosso dia a dia. Hoje a gente já começa falando de depressão pós-parto. Vamos daqui a pouco contar a história de uma mulher, a Maria, que em 2005 vivenciou esse problema na própria pele. E essa história já a gente vai entender melhor, porque agora vou chamar a equipe de reportagem do nosso programa e a gente vai falar um pouco o que é depressão pós-parto. De olho na tela da Band. A depressão pós-parto é surpreendentemente comum. Estima-se que ela afete entre 10% e 20% das mulheres que tiveram bebê. Os sintomas incluem ansiedade, falta de energia e mudanças no padrão de sono e de alimentação. Depressão é uma doença como outra qualquer, que exige tratamento, incluindo remédios e terapia. Acima de tudo, depressão pós-parto não é culpa da mulher, nem significa rejeição ao bebê. Acreditava-se que somente as mães sofriam desse mal. No entanto, novos estudos mostram que elas também podem afetar os pais. Os sintomas variam de mulher para mulher. Veja os sintomas mais comuns. Tristeza constante, especialmente na parte da manhã ou noite. Sensação de que nada de bom vem pela frente. Sensação de culpa e de responsabilidade por tudo. Irritabilidade e falta de paciência. Vontade de chorar o tempo todo. Exaustão permanente, mesmo quando consegue descansar. Dificuldade de se divertir. Depressão pós-parto não é uma falha de caráter ou uma fraqueza. Se você tem depressão pós-parto, o tratamento imediato pode ajudar a gerir os seus sintomas. A minha depressão pós-parto, ela durou de 3 a 4 meses. Foi um período bem complicado, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que eu tinha uma criança dependendo e eu não queria contato com essa criança, de jeito nenhum. A depressão pós-parto, ela é um assunto que ainda é muito ignorado, digamos, por pessoas. Ignorado, eu digo, tanto no sentido de não conhecimento, de muitas pessoas que não conhecem a depressão pós-parto e de muitas pessoas que conhecem e acham que é besteira. Então, muitas vezes a mulher está com depressão pós-parto e as pessoas simplesmente ignoram isso e, obviamente, acaba dificultando, acaba piorando o quadro da mulher. E às vezes muitas mulheres acabam se sentindo assim,
envergonhadas por estar sentindo isso, acabam se sentindo mais culpadas ainda por estarem com essa depressão e acabam guardando isso para si. Olha, por isso que esse tema vai chamar tanta atenção de você que está em casa nesse momento. E é justamente para me ajudar a falar sobre esse assunto que já a gente também conversa com o psicólogo, nosso querido amigo Dr. Alfredo Brelais, já está conosco aqui nos estúdios da Band. Vamos também trazer aqui mulheres para debater esse assunto conosco. Vamos estar com a pastora Elma, vamos estar aqui com a nossa querida amiga, a Elma Duarte, que é pastora, a Leide de Souza, assistente social, e a Maria Ângela, que é uma dona de casa. Já, portanto, a gente começa a conversar com elas, mas eu quero também chamar sua atenção para as redes sociais do nosso programa. Comece já a fazer a sua pergunta, mande aí o seu questionamento e dê a sua opinião. Olha só essas imagens que eu quero colocar agora no ar para você, imagens que durante muito tempo a gente viu nos meios de comunicação e a gente faz sempre, nossa, será que uma mulher tem coragem de pegar um filho seu, deixar na lata de lixo? Porque sempre o pré-julgamento é mais fácil fazer. Mas por trás de um ato como esse, nós também podemos ter casos absurdos da depressão pós-parto. E ainda tem mais um alerta que nós precisamos fazer, que é a questão do estado puerperal, que todas as mulheres, quando engravidam, e acabam passando por ele. Temos o infanticídio e agora há pouco a equipe de reportagem falava sobre isso, né? De casos que envolvem mulheres que muitas vezes vem a crítica pela crítica. Então esse é um assunto que interessa muito todos nós aqui debatê-lo. A gente vai de novo para a tela da Band mostrar alguns casos que já aconteceram e que a gente já acompanhou certamente. Já a gente conhece a história da Maria. A Maria já está conosco em nossos estúdios e ela vai nos contar, gente. Em 2005, ela engravidou. Só que a gravidez dela, muitas mulheres esperam esse momento. Para ela, foi um trauma. Mas ela saiu desse trauma. E como ela conseguiu sair, é o que a gente vai já aprender com ela esse caminho. Mas vamos aqui para a tela da Band acompanhar vários ocorridos, vários casos que marcaram esses últimos anos. Inclusive esse ano, aqui no município de Manacapuru, a gente teve também uma situação como essa que nós estamos hoje falando aqui na Band. Então põe no ar. O policial enrola o bebê numa toalha e chega a se emocionar. Que gracinha, cara. Meu Deus do céu. Que anjo, velho. Mesmo de longe, dá para ouvir o choro da criança. Segundo testemunhas, ela foi encontrada ainda com placenta, cordão umbilical e sem roupas. As imagens gravadas pelo celular da policial que atendeu a ocorrência mostram o bebê já na maternidade, recebendo os primeiros atendimentos. O recém-nascido chegou ao hospital pesando 2,9 kg e com 47 centímetros. Segundo a médica, aparentemente saudável. Eu quero que você possa primeiro contar um pouco a sua história, né? Eu já desde o início estou falando que você viveu esse drama. E aí essas imagens que nós estamos colocando no programa, mostrando o apoio que essas crianças receberam naquele momento exato em que a mãe acabou colocando o filho numa lata de lixo, deixando em algum lugar. O que passa na sua cabeça hoje, o momento que você já conseguiu se livrar do problema, graças a Deus? Mas o que passa nesse momento quando você vê essas imagens, hein, Maria? Boa tarde a todos. Bom, no primeiro instante é um choque, né? E em momento algum, graças a Deus, eu pensei em fazer algo com meu filho. E eu tive o apoio da minha mãe, do meu esposo. Então, assim, é chocante. Por mais que você tenha depressão, porém, você não pode, em momento algum, como foi falado, né? Pode julgar. Porém, você tem que cada dia mais buscar para que não possa vir ocorrer. E tem que ter apoio da família. Tendo o apoio da família, você consegue seguir. Agora, Maria, nós estamos em 2016. 11 anos já se passaram daquele momento que você viveu o drama que tantas mulheres continuam vivendo, que foi em 2005, no momento que você engravidou, você viveu esse trauma da depressão,
que não foi pós-parto, já começou ali na gravidez. Eu queria que você pudesse contar um pouco essa história, voltar o tempo. Vamos retroceder o relógio para a gente poder entender melhor a sua situação. O que aconteceu em 2005, hein, Maria? Tudo aconteceu quando eu descobri que eu estava grávida. O corpo vai mudando. Porém, eu engordei muito na gravidez. Eu adquiri muitos quilos. Então, quando eu tive meu bebê, foi quando eu me olhei. Após tirar o bebê, eu me olhei e não me aceitava, porque eu estava muito forte, muito gorda até então. E foi quando veio a depressão, muito forte. O que eu queria? Simplesmente eu só queria me esconder de todos. Então, Maria, dá só uma paradinha. Vou passar aqui para nossa sala de bate-papo com o doutor Alfredo, com a pastora Elma, a Leide e a Maria Ângela. Doutor Alfredo, a Maria, ela disse uma frase aqui. Eu só queria me esconder de todos. O que acontece com a mulher, com o psicológico da mulher, quando ela engravida e quando ela passa a viver esse momento já de um distúrbio emocional, doutor Alfredo? Seja bem-vindo a esse bate-papo dessa segunda-feira. Boa tarde a todos. Deputada, a depressão, é importante nós sabermos o significado da palavra depressão. A palavra depressão significa vala, buraco, alguma coisa assim. Então, quando a psicologia ela faz uso dessa palavra depressão, ela quer nos fazer entender que a pessoa se sente como se estivesse dentro de um buraco, dentro de um poço, né? Só que a pessoa, quando ela se sente dentro desse poço, ela não consegue ver uma escada para que ela possa escalar e sair daquela situação, né? E muitas pessoas elas vão se acomodando dentro desse poço, né? E vão ficando ali, e chega um momento que elas começam a se isolar, e se não tiver alguém da família do lado, vai ser muito difícil a situação da pessoa para que ela saia daquela situação. Mas é possível sair, com certeza. Doutor Alfredo, nós estamos com a Leide de Souza, ela é assistente social. Imagina o quanto que precisa acompanhar um profissional também da assistência social em casos em que as famílias acabam vivendo isso de perto. E aí eu quero ouvir agora a Leide de Souza, justamente por isso. Leide, muitos casos também você já acompanhou de perto, o mesmo caso em que a Maria está nos relatando, mas que viveu em 2005? Oi, então, boa tarde. Inclusive eu fiquei por um período de 1 ano, mais ou menos, na maternidade Ana Braga. E então lá a gente ouvia, assim, muitos relatos, assim, de mães, de acompanhantes que viveram, passaram por esses momentos, entendeu? E realmente é uma situação assim muito difícil, né, para a pessoa que está passando por esse problema, né? Realmente precisa da ajuda dos familiares, de um acompanhamento. De todo mundo, precisa do apoio. Olha, falar em apoio de família, da família, quero bater um papo também com a Maria Ângela. Agora, gente, bater um papo com todas as mulheres, mas chamando os homens para participar dessa conversa, porque em muitos momentos, e a nossa reportagem já demonstrou isso, que acaba que o homem também pode sofrer algum tipo de alteração nesse momento do nascimento de um filho. É a preocupação com o desemprego, é o medo da responsabilidade de poder ser o provedor naquele momento também. Ô Maria Ângela, para nós mulheres a coisa não é muito fácil mesmo, não é? E como que você vê? Porque a gente olhando imagens como essa que nós mostramos agora, vem logo o julgamento, né? Como é que alguém pode fazer isso com um filho? Então, é somente quem conhece o organismo mesmo da mulher, a mulher que tem a possibilidade de engravidar e que pode também estar nessa conversa, não é, Maria Ângela? Boa tarde. Muitas mães perguntam, né, sobre o pós-parto, né, sobre o momento difícil que elas podem. Difícil, Quantos filhos você teve, Maria? Eu sou mãe de 7 filhos. E você em algum momento passou por isso? Passei. Me conta um pouco da tua história. Passei sim, eu tive o 5º e não aceitava. É mesmo? Não aceitei de jeito nenhum. O que acontecia? Por que a rejeição? Quando eu saí do hospital, eu tive que dar ele para minha mãe.
Minha mãe que criou ele. Eu não criei. Mas você não tinha as condições financeiras? Porque eu não aceitava ele de jeito nenhum. Olha, Maria Ângela, eu quero voltar a conversar com a Maria, porque o que a Maria Ângela está dizendo, eu não conseguia aceitar. E ela já tinha tido 5 outros filhos. Maria, o que na sua cabeça, naquele momento, passou? Porque você estava casada, não é? Você era uma jovem, não é? E naquele momento você também começou a achar que o seu corpo estava modificado, que você precisava se isolar das outras pessoas. E aí a gente ouve a Maria Ângela dizer isso também. Já tinha 5 filhos e aí de repente me veio uma outra gravidez e eu não mais aceitava aquela gravidez. Que tipo de pensamento naquele momento você tinha aí, Maria? Porque você estava casada. Porque muitas vezes, muitas mães sozinhas passam por essa dificuldade. Mas no caso da Maria, ela estava casada e aí passou por esse transtorno também emocional. Maria, então como é que você entrou nisso? Você estava grávida e de repente você se viu se rejeitando e consequentemente rejeitando o bebê que ainda estava no seu ventre. A minha maior dificuldade foi o fato dos quilos a mais, porque até então tudo mudou. As roupas tinham que ser mais largas. Eu olhava para o meu bebê, eu não conseguia ficar perto, porque eu sentia muita dor. Não que eu culpasse ele, mas eu não queria ele perto porque eu tinha medo da minha dor passar para ele. Então é aí que entrou a minha família, a minha mãe, o meu esposo. Foi onde eu tive um pedestal, o apoio. Mas isso afastou você do seu marido ou aproximou ele de você? Ele queria estar perto, porém eu não queria que ele estivesse perto. Olha, gente, nós estamos contando aqui a história da Maria, não só da Maria, porque em nossos estudos aqui na Band, nós temos 2 Marias que passaram pela mesma situação. E quantas Marias, nesse momento, acompanhando o nosso Câmera 13, estão sentindo na pele? Nossa, eu já vivi isso, Conceição. Eu já passei por esse momento. E essa dor, ainda eu tenho guardada no meu peito, mas que sirva essa dor de testemunho, para que você possa dizer, eu posso procurar a ajuda de um profissional, posso me libertar dessa dor e também buscar o apoio de Deus acima de tudo para poder fazer essa caminhada. Já a gente volta e o doutor Alfredo Brelage vai dizer para a gente como que a psicologia pode explicar esse momento e quando que esse momento se torna tão grave ao ponto de praticar um crime chamado infanticídio. É o que nós vamos falar já. Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande. Já estamos de volta nessa segunda-feira com o nosso Câmera 13. Gente, todos os dias, no Brasil e no mundo, centenas e centenas de mulheres mães são julgadas, principalmente na hora em que elas saem de um processo de gravidez e acabam entrando numa depressão. Vários distúrbios, na verdade, não só a depressão, mas a depressão pós-parto, que é o tema dessa segunda-feira, é algo que muito assusta a todos nós. Doutor Alfredo, eu queria justamente questionar isso com o senhor, porque a gente fala do crime, a gente falou da depressão, o caso da Maria aqui, da Maria Ângela, mas que graças a Deus tiveram a chegada imediata da família para perto e evitou um problema maior. Mas quando isso não acontece e essa mulher, por um problema, por um distúrbio, às vezes muito hormonal também, acaba cometendo o crime do infanticídio, né? Como explicar isso tudo, hein, doutor? É importante saber que existe um estado que começa antes da depressão, que é o estado puerperal, como você falou, né? Quando a mulher ela entra em trabalho de parto, ela entra nesse estado. A mente dela vira um turbilhão e ela vai manifestar alguns comportamentos que ela não vai ter consciência dele. Geralmente, esses assassinatos, esses abandonos que a mãe abandona no lixo, no esgoto, é nesse estado, tá?
Logo, quando começa o parto, a pessoa não tem consciência do que está fazendo. Inclusive, tem agora mesmo, doutor Alfredo, nas nossas redes sociais, vamos dar uma voltinha nas redes sociais agora do programa, porque justamente um questionamento que o senhor já está respondendo a respeito do estado puerperal, que é o período que vai do deslocamento e expulsão da placenta à volta do organismo materno nas condições antes da gravidez. Olha só, Tiago Souza, Petrópolis, muita gente confunde depressão pós-parto com os casos de psicose, em que a mãe agride e eventualmente mata o filho. Existe alguma relação entre essas duas doenças? Hein, doutor Alfredo? Olha, a depressão é um sintoma desse estado aí, tá? Toda mulher, quando ela entra em trabalho de parto, ela vai entrar nesse estado. Tá? Então, a depressão é um sintoma. Esse estado ele deve demorar 2 semanas, mais ou menos, para finalizar. Aí, a depressão pode continuar. Tá? Aí que entra a depressão na vida da pessoa. Né? Aí, a depressão ela vai trazer uma série de sintomas que também já estão presentes no primeiro estágio. Né? Mas ela vai continuar e pode durar meses, tá? Geralmente, esses atentados que as mães cometem é nesse primeiro estágio, tá? Agora, tem a rejeição da criança que pode acompanhar na depressão, tá? Porque existem alguns tipos de depressão. A depressão pós-parto, ela vai ter alguns sintomas um pouco diferentes da depressão que nós conhecemos, depressão comum e tradicional, do dia a dia. Por exemplo, a irritabilidade. A mãe passa a ficar muito irritadiça. Tá? Qualquer coisa deixa ela irritada. Tem a questão também dessa rejeição do seu próprio corpo, como no caso da Maria, e também tem a rejeição do seu filho. Então, na depressão, as mães geralmente elas não cometem esse atentado de matar ou de jogar na lata de lixo. Faz isso antes da depressão se instalar. Ok, vamos dar uma voltinha nas redes sociais aqui do nosso programa. Muita gente participando. Silvia Paz, João Paulo, Zona Leste de Manaus. Mulheres recebem o diagnóstico de depressão só quando manifestam os sintomas. A gente volta já já com o nosso querido doutor Alfredo Brelais, nosso psicólogo, mas antes, quero voltar aqui para Maria, para agora entender melhor como é que ela conseguiu sair desse momento de depressão, desse momento de trauma, sofrimento, porque hoje o filho da Maria já tem 11 anos de idade, companheiro dela do dia a dia, né, Maria? Como é que você conseguiu se libertar desse momento, Maria? Verdade. Foi decisão. Essa é a palavra, decisão e fé. Eu tomei durante um mês o remédio tarja preta, no qual terminei de tomar, fui abrir a segunda caixa, estava eu ali olhando para a parede, ali, eu, Deus e aquela caixa de remédio. Quando eu fui abrir, eu cheguei a me perguntar, fechei os olhos e me perguntei, que Deus que eu sirvo? Cadê a minha fé? E eu disse, a partir de hoje eu não tomarei mais esse remédio, porque o Deus que eu sirvo me curou. E eu não tomei. E para a honra e glória do meu Senhor Jesus, hoje eu estou curtindo meu filho, que tem 11 anos, no qual é o meu amigo. Olha, quero conversar com a pastora Elma Duarte, porque a fé também é uma decisão, né? Você pode tomar a decisão de crer ou não crer. Pastora, a frase da nossa querida Maria, ela mostra isso. Ela tomou uma decisão na vida. Isso acontece muito no seu dia a dia, pastora Elma? Porque a gente está falando da depressão, mas tem tantos outros problemas que nós mulheres, que os homens também acabam enfrentando. Como é que a senhora acaba lidando também? A senhora que comanda, que é uma missionária à frente de tantas famílias. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. E quero parabenizar a deputada com esse tema que realmente você que está em casa aí, tenho certeza que está gostando mesmo. Esse tema a qual o dia a dia eu enfrento muitas pessoas, mulheres, homens com depressão mesmo. E eu quero fazer uma pergunta ao nosso doutor, né? Claro, claro. Que tenho certeza que o povo de casa quer saber quais são os sintomas, né, que levam as mulheres terem
essa depressão pós-parto. Ok, e já antes do senhor responder, só lembrando novamente as redes sociais, tivemos uma pergunta agora há pouco a respeito justamente, Silvia Paz, do diagnóstico de depressão quando manifestam os sintomas, né? Mulheres recebem o diagnóstico de depressão só quando esses sintomas estão manifestados ou não? O senhor que lida com a parte mesmo psicológica das pessoas, hein, doutor Alfredo? Geralmente é diagnosticado com os sintomas, né? Antes do sintoma, praticamente impossível a pessoa ser diagnosticada com depressão ou qualquer um outro tipo de doença, porque não tem sintomas ainda. Então é a partir dos sintomas. Maria Ângela, quero que você me conte um pouco. Você falou que acabou passando por esse momento, deixou o seu filho sendo cuidado pela sua mãe e por alguém da sua família, não é? E como é que passou essa fase na sua vida? Minha mãe tomou conta dele, né? E ontem ele fez 40 anos ontem. Já Olha, passou tudo isso, que né? Que maravilha! 40 anos. E minha mãe que criou ele, porque durante um ano, aí a minha mãe foi, registrou ele e cria até hoje. E como é o nome do seu filho? Márcio. Márcio, e se você tivesse que fazer uma declaração para o Márcio nesse momento, o que você faria? Amo demais. E hoje vocês fazem uma caminhada em família. Sim. Então olha para aí para a câmera, Maria Ângela. Fala para o Márcio que você o ama. Meu filho, eu te amo. Não foi rejeitado. Ele completou amor. Olha, não tem nada que fale mais do que o amor de uma mulher, de uma mãe a um filho. Ainda que ela passe por tantas dificuldades, ainda que ela sofra todos os problemas emocionais que as nossas duas Marias aqui presentes passaram, só Deus conhece o coração de cada um de nós. E eu tenho certeza, 11 anos se passaram na vida da Maria, 40 anos se passaram na vida da Maria Ângela, e elas estão aqui hoje nos estúdios da Band declarando o amor que elas têm por esses filhos. Maria, se você tivesse que falar hoje para o seu filho de 11 anos uma frase, qual seria essa frase, Maria? Agradecimento a Deus. Agradeço a Deus por Ele ter me dado esse companheiro, esse filho de caminhada. E ele é tudo que Deus me deu. Então agradeço muito a Deus pelo meu filho. Ok, Maria, olha, eu quero muito agradecer a nossas Marias hoje aqui presentes, agradecer a pastora Elma Duarte, a Leide de Souza, agradecer o nosso querido doutor Alfredo Brelais e também agradecer a você que me ajudou a fazer o programa de hoje, um bate-papo bacana, interessante e muito informativo sobre depressão pós-parto. Na próxima segunda a gente vai voltar com mais um tema importante do nosso dia a dia. E amanhã, se Deus quiser, a gente se vê aqui na Band para mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Obrigada. Até lá.